O que você tem quando mistura brincadeiras de criança com jogos até a morte? A resposta é Round 6 ou Round 6, como muita gente chama. A série sul-coreana que é atualmente a mais assistida e comentada da Netflix. Eu assisti essa série e fiz uma enquete lá na comunidade do canal perguntando se vocês queriam que eu trouxesse um vídeo falando sobre como eu faria se eu estivesse em Round 6. E como o resultado da votação deu positivo, a maioria votou para que eu fizesse o vídeo falando sobre isso, então tá aqui o vídeo. Então, semana passada eu assisti ela e a série é maravilhosa, ela te prende do começo ao fim. Assim como muitos de vocês devem ter feito, eu assisti tudo de uma vez só, porque eu queria saber o que ia acontecer no próximo episódio. Alguns personagens me cativaram desde o começo, que no caso é o Ji-hoon, o protagonista, o Ali, que é o paquistanês, que eu pensei que era indiano, e a número 67, que eu não tô lembrado do nome dela agora. De todos, incluindo o velhinho, o jogador 001, que, calma, eu sei o plot twist dele, eu sei que ele é o dono do jogo, porém, eu gostei do personagem. Dada a minha opinião sobre a série, o que vai acontecer no vídeo de hoje? A gente vai ver aqui o que eu faria se eu estivesse em Round 6, se eu estivesse naqueles jogos. Eu não estou me colocando no lugar do protagonista, eu sou só um participante, digamos, aleatório que está lá no meio do jogo, como se eu, o Matheus Henrique aqui mesmo, estivesse participando desses jogos. Ah, agora eu entendi! Então presta bastante atenção nesse vídeo para você não ficar confuso. Te peço que, se você puder, assista esse vídeo por completo para poder me ajudar nas 4.000 horas e eu conseguir a monetização do canal. Algumas coisas aqui eu vou adaptar, vai ser uma suposição, só para ter um contexto do porquê que eu vou estar lá dentro. Então vamos lá. Diferente do protagonista, eu, na vida real mesmo, eu não sou viciado em jogos de azar e nem tô devendo para nenhum agiota. Não tô com dívida nem nada do tipo. Então precisamos de um motivo para eu estar dentro do jogo, certo? Vamos supor que, sei lá, eu precisei de dinheiro para alguma coisa, então eu fui lá e peguei uma quantia muito alta emprestado com a agiota. Porém, agora eu não tenho condições de pagar e mesmo se eu trabalhar muito, eu não vou conseguir tão rápido essa quantia que eu estou devendo para o agiota. E se eu não conseguir pagar, ele vai vir atrás de mim tirar um dos meus órgãos como pagamento. Não que isso faça diferença, mas chegando lá eles me deram um número aleatório lá, sei lá, o 327. Eu sou participante 327 desse jogo. Vamos para a primeira prova, batatinha frita 1, 2, 3. Me conhecendo, sei que eu tenho uma característica que é: eu gosto de chamar atenção às vezes. Eu não sei porquê, eu só sei que eu gosto. Por exemplo, eu sei fazer uma coisa bem, eu gosto de ir lá mostrar para as pessoas que eu sei fazer essa coisa. Então eu provavelmente seria um dos participantes que iria querer ficar na frente, até porque para eu ter mais espaço para eu me locomover até a linha de chegada onde estava a boneca. Então a boneca dá a instrução. Os participantes vão poder avançar quando ouvirem batatinha frita 1, 2, 3. Certo, como teria 456 jogadores, vamos supor que por alguma sorte eu consegui ficar na frente. Eu fiquei na primeira linha e tinha todo espaço para eu poder correr. Então o jogo começa, acontece igual na série, aqueles dois caras saem correndo, um deles toma tiro, então a boneca começa a contar de novo, todos nós avançamos. Então tem a cena daquele amigo do que tomou tiro, pensando que ele estava fazendo drama, vê que ele está lá cuspindo sangue, que o tiro foi para matar, então ele começa a correr também, que toma um tiro. E então começa o primeiro massacre da série. Todo mundo se assusta e começa a correr. Eu, em situações assim, geralmente fico paralisado, que já me salvaria naquele momento. Então eu tentaria pensar com calma. Pera, o cara e essa galera aí tomaram tiro porque mexeram. Então eu vou ficar parado aqui o mais imóvel possível. Como eu estaria na frente, a chance de alguém me atropelar e me fazer mexer sem querer seria quase nula. Passado o massacre inicial, o jogo continuaria. Então eu pensaria, pera, aqui não é o momento de eu ficar me mostrando. Então eu ia lá pro meio dos participantes, ficar atrás de uma galera para dificultar eu ser visto pela boneca e continuaria o jogo normalmente, como todos os participantes que passaram até essa etapa fizeram. Primeira prova concluída, eu saí vivo, um pouquinho traumatizado com o que eu acabei de ver ali, sim, mas saí vivo. Então teve a cena da votação, que eu votaria para parar o jogo, porque eu estaria muito assustado com o que eu vi. Segue como na série, o jogo é parado, os participantes são devolvidos para suas casas. Minha situação estaria na mesma, eu estaria devendo para a agiota, ele ia vir atrás de mim a qualquer momento. Eu teria recebido o cartão novamente para voltar para o jogo, como acontece na série.
Eu podia voltar para o jogo, ou então tentar fugir do agiota. Então vamos supor que por desespero meu mesmo, eu resolvi voltar para o jogo. Porém, agora consciente do que eu ia encarar lá dentro. Eu não iria tentar levar nenhum objeto escondido, igual alguns participantes fizeram, e começa a preparação para o segundo jogo. Os soldados estão na nossa frente e manda a gente escolher uma fila com um desenho. Sem imaginar que tipo de prova seria, eu ia pelo desenho que eu tivesse mais afinidade. Das 4 formas que vimos ali, triângulo, círculo, guarda-chuva e estrela, eu teria escolhido a estrela. Porque é o desenho que eu acho mais legal dentre todos esses 4. Então eu descobriria que a prova era colmeia de açúcar, eu tentaria fazer com a maior calma possível, ficando atento com o cronômetro de 10 minutos. Eu ia molhando a ponta da agulha com saliva para ajudar a derreter mais rápido. Uma coisa que eu vi que ninguém tentou na série foi ir mordendo o biscoito até ele ficar na forma que precisava. Eu inicialmente iria tentar morder a pontinha bem de leve, porém eu ia ver que o biscoito era duro e não ia arriscar quebrar no meio e tomar um tiro na cabeça. Então eu ia seguir a estratégia da agulha mesmo, olhando com a ponta da língua para poder amolecer o local. E se precisasse, no final eu ia fazer igual o protagonista. Eu ia lamber o biscoito para poder soltar mais fácil. Essa prova eu conseguiria passar com facilidade. Então temos um dos momentos mais tensos da série, que é aquele massacre que teve durante a noite, em que a gangue do vilão, com a tatuagem de cobra no pescoço, começa a matar os outros participantes para eliminar a concorrência. Ali eu teria que contar muito com a sorte, porque podia acontecer de apagarem as luzes e aparecer alguém do nada perto da minha cama e acabar me matando. Mas caso isso não acontecesse, assim que as luzes apagassem, eu iria tentar correr até o protagonista Ji-hoon, iria tentar localizar ele no meio de toda aquela confusão, com a minha arma que eu teria improvisado. Por exemplo, eu ia tentar quebrar um pedaço da minha cama para poder fazer um bastão, um pedaço de ferro, alguma coisa do tipo, só para me defender durante a noite. Iria ficar perto do protagonista, que eu lá dentro já havia prestado atenção nele na hora que ele achou ruim que o vilão foi lá e matou o cara porque reclamou, porque comeu o ovo dele. Daí eu ia pensar, não, esse cara parece confiável, eu vou ficar perto dele na hora que o massacre começar. Eu ia tentar localizar ele, caso eu não encontrasse, eu ia para perto da porta, ficar encostado na parede. Daí eu ia olhar para todos os lados, caso alguém tentasse me atacar, eu acertava. E como eu falei minutos atrás, dependeria muito de sorte essa parte. Eu poderia acabar sobrevivendo por ficar atento nessa hora, ou então vir 2 caras em cima de mim e acabar me matando. Então vamos supor que eu acabei sobrevivendo nessa parte. Só para deixar claro aqui, se você não tiver entendido ainda, eu poderia ter morrido na primeira prova, porém eu estou colocando hipóteses aqui que eu poderia ter sobrevivido, e se eu tivesse sobrevivido, como que eu faria na prova seguinte. Agora eu saquei! Passado o massacre, eu sobrevivi. Vamos para a terceira prova. Vendo que o protagonista era confiável, na hora que os guardas mandassem escolher a equipe de 10 pessoas para o próximo jogo, que ainda não sabíamos qual era, eu ia tentar ficar na equipe do protagonista. Se já tivesse cheia, eu ia procurar uma outra equipe que eu visse que não parecesse ser do mal, e sobreviver ao cabo de guerra dependeria muito da equipe também. Só para não me colocar como protagonista, vamos supor que eu não consegui ficar na equipe do Ji-hoon e tive que achar uma outra equipe. Daí temos 2 hipóteses novamente. Em uma, minha equipe perdeu no cabo de guerra e eu acabei morrendo junto com eles. E vamos prosseguir com a outra, que é a que eu sobrevivi ao cabo de guerra porque minha equipe ganhou. Então chegamos na prova da bolinha de gude. Os guardas iam mandar fazer duplas e, assim como muita gente pensou lá dentro, ia ser dupla contra dupla. Nessa hora, por instinto, eu ia acabar procurando uma pessoa amigável para fazer dupla também. Daí eu descobriria que a prova era bolinha de gude e só um poderia sair vivo. Daí viria o pensamento, pô, eu não quero ter que matar essa pessoa, mas eu também não quero morrer aqui nessa prova. E como eu, TH da vida real, brincou de bolinha de gude faz muito tempo atrás, tem uns 16 anos que eu não brinco disso, eu não lembraria de nenhuma brincadeira mais. Então, eu deixaria meu parceiro de equipe escolher a brincadeira. E aí, de novo, teriam 2 opções. Ou eu ia acabar perdendo no jogo e morrido ali mesmo, ou então, por questão de sorte, eu ia acabar vencendo o meu oponente e passando para a próxima etapa. Mas caso eu estivesse perdendo, provavelmente me passaria pela cabeça em fazer a mesma coisa que o Ji-hoon fez, que é trapacear para que eu não morresse ali. Porém, se eu faria isso ou não, não dá para saber, só estando lá dentro do jogo. Mas deixando claro aqui que é compreensível o que o Ji-hoon fez,
porque o velho tinha um tumor na cabeça, ele poderia morrer a qualquer momento. Ele sentiu culpa ali na hora por trapacear, porém ele também não queria morrer. E o que o Sang-woo fez eu já não achei certo, porque tava claro que só um da dupla ia sair vivo, que não tinha essa que o Sang-woo inventou pro Ali, que as duplas iam jogar com outras duplas. Ele acabou enganando o Ali naquela parte. Na situação do Ali, se eu tivesse de dupla com ele, eu ia aceitar que eu perdi o jogo, até porque o Ali tinha família, então eu ia deixar ele continuar. Mas continuando, eu sobrevivi a essa etapa e chegamos na Ponte de Cristal. A essa altura do jogo eu já teria aprendido que não é bom ser o primeiro, porque ali, se você for o experimento, digamos, se você for o cara que vai descobrir como funcionam as regras do jogo, jogando primeiro, a chance de você sobreviver é quase nula. Então eu não tentaria pegar um dos primeiros números. Me conhecendo, eu sei que eu pegaria mais ou menos lá pro número 8 ou 9. E, como vimos na série, o jogador número 8, que eu não lembro quem era agora, acaba morrendo por pular no vidro errado. Mas chegando na Ponte de Cristal, não teria muito o que fazer ali, porque não dava para saber qual vidro era o certo. Então você podia fazer de duas formas ali, ir mais devagar, indo em um por um, ou fazer igual o professor de matemática fez ali, que ele calculou as chances que ele teria de conseguir chegar do outro lado, ele viu que eram mínimas, era uma entre 32 mil, então ele acabou desistindo e foi pisando nos vidros aleatórios, ele nem pensou. Provavelmente, eu não sei se eu faria isso, acho que eu faria igual os outros participantes, indo pulando de um em um, mas quando chegasse a minha vez e eu pulasse para o próximo vidro e sem querer acertasse, eu não ia ficar indo em zigue-zague, esquerda, direita, não, porque ia estar muito óbvio que a ordem provavelmente não seria essa. E em algum momento eu ia acabar morrendo ali, porque eram 18 blocos e acertar todos era quase impossível. A primeira opção que aconteceria seria essa, mas vamos supor que eu demorasse muito a escolher um número e sobrasse um dos últimos para mim, e por coincidência, quando eu pisasse, todos os lugares seguros já estariam marcados e eu conseguisse passar para a próxima prova. Terminada a quinta prova, eu teria de dar sorte também de não acontecer como aconteceu com a participante 67, de quando aqueles vidros estourassem, voar em mim e acabar me matando por ferimento. Caso isso não acontecesse, teria o jantar depois e os guardas dariam uma faca para cada um. Se eu estivesse inteiro ali, eu me juntaria ali com o protagonista e ficaria de olho no Sang-woo por ter empurrado aquele personagem. Eu não confiaria nele. Então chegamos na última prova, que é a prova da Lula. Ali não tinha muito o que fazer também. Vamos supor que mais pessoas passaram. O jogo seria jogado em duas equipes e só uma delas poderia passar. Eu ali teria escolhido ficar na equipe do protagonista, seja ele escolhendo ataque ou defesa. O que ele escolhesse, eu ia pro time dele. Então, se eu chegasse até o último jogo, provavelmente é isso que aconteceria e eu ia acabar saindo vivo e com dinheiro. Mas vamos uma outra hipótese aqui. Vamos supor que não tinha Ji-hoon, não tinha protagonista. O Ji-hoon não tá nesse jogo, mas sobrou eu e um outro cara. Não necessariamente um cara do mal, sobrou eu e um outro cara. Eu iria escolher ataque e ia jogar normalmente. Até porque, depois de ter passado por tudo isso, eu não ia querer morrer ali justo na última etapa. Então teria a chance do meu oponente me vencer e os guardas acabarem me matando, ou teria a chance de eu conseguir vencer e ficado com todos os 45 bilhões de wons. E esse foi o que eu faria se eu estivesse em round 6. Comenta aqui embaixo o que você faria também, se faria alguma escolha diferente. Você é novo aqui e gostou do meu conteúdo? Então se inscreva no canal e marque o sininho das notificações. Obrigado por ter me assistido, até a próxima!